Na próxima vez que Ania viu Bárbara, a santa estava curando um velho criado. Eles estavam em uma fortaleza escondida no norte que pertencia à família Bunny. Havia alguns poderes aqui que forneciam servos e escravos para seu mestre, Fagus Bunny, e este velho era obviamente um desses servos. Suas costas estavam corcundas com todo o trabalho que lhe tinha sido submetido, e suas roupas esfarrapadas. Havia um fedor repugnante vindo dele, um que quase fez Ania franzir as sobrancelhas e escapar. Ela podia jurar que até mesmo o esgoto cheirava melhor do que ele. Além disso, o velho tinha algumas lacerações repugnantes nas mãos cheias de pus que quase a fizeram vomitar. O mundo dos deuses não era muito avançado clinicamente, e a maioria dos sacerdotes apenas lança magias divinas sobre nobres ou profissionais de alto nível. Os plebeus tinham que se livrar da doença, enquanto os ricos procuravam os pioneiros. Mas até mesmo os pioneiros só podiam preparar alguns anestésicos inúteis, ou usavam apenas alguns tipos de morcegos misturados com cinzas de lona para enganar os outros. Com o status humilde desse velho, normalmente seria impossível para ele ser curado. Ele estava olhando para Bárbara com olhos implorando. Isso é de meio mês atrás. Eu acidentalmente me cortei com uma faca de pedra enquanto trabalhava, e acabou assim. Não se preocupe, o Senhor nos ama mortais. Ele não vai deixar você sofrer essa tortura por toda a eternidade. Bárbara manteve seu sorriso gentil mesmo quando estava de frente para tal pessoa, não parecendo nem um pouco incomodada. Luz divina brilhante emanava de suas mãos enquanto um feitiço de cura acariciava a ferida. O inchaço desapareceu rapidamente, e muito do pus foi limpo antes que a carne vermelha começasse a emergir. Tudo feito. No entanto, você ainda precisa manter esse braço limpo. Não faça nada muito vigoroso nos próximos dias, advertiu Bárbara. Oh! Tão gentil! Obrigado, sacerdotisa de bom coração. Posso saber que Deus você serve? Perguntou o velho homem de maneira um tanto incoerente. O Senhor é o mestre dos massacres e da cura. Ele é o Deus do massacre, com os pés na vida e na morte, Kukulkan. Bárbara respondeu seriamente, tornando-se solene com a simples menção de Leilin. Deus do massacre, Kukulkan. O velho estava um pouco confuso, obviamente não tendo ouvido falar desse nome antes. No entanto, ele logo recuperou seus sentidos. Somente um Deus muito benevolente teria uma sacerdotisa como você. Por favor, permita-me doar para ele. O velho tremeu quando tirou algumas moedas do bolso. No entanto, as moedas caíram no chão no momento em que ele viu Ania pelo canto dos olhos, e ele tremeu um pouco. A senhora reverenciada Ania. O velho não ligava para os revólveres rolando no chão, ajoelhando-se imediatamente. Milímetro, respondeu Ania de forma reservada. Quando se tratava de uma criada que só podia passar toda a sua vida nessa fortaleza e servir sua família, até mesmo uma ligeira resposta era um grande favor. No entanto, ela rapidamente se pegou e olhou para Bárbara. Minhas desculpas, Saintes. A atitude dos nobres em relação aos servos é apenas... Bárbara balançou a cabeça, agachando-se para pegar os cobres caídos. O senhor vê suas ofertas, disse ela enquanto guardava a insignificante riqueza. Ela segurou as mãos do velho. A fé que vem do fundo de nossos corações é o que o senhor deseja. Riqueza não significa nada. Todos os seres são iguais em termos de alma. Vou providenciar para que ele tenha um emprego mais fácil e seguro, Saintes. Disse Ania imediatamente depois que o homem saiu. Ao mesmo tempo, seus pensamentos começaram a se soltar, uma gentil e benevolente santa? Bom, é melhor lidar com pessoas como ela do que com orcs ou selvagens. Eu serei grato, mas não será muito eficaz. Bárbara balançou a cabeça, os olhos brilhando com sabedoria. Isso fez com que Ania se sentisse como esta santa na frente dela não era tão simples quanto parecia. Só podemos fazer o que pudermos para salvar a pessoa à nossa frente hoje. No entanto, há muitas pessoas como esta, onde nossos olhos não podem ver, muitos. Como indivíduos, não podemos ajudá-los a todos. Os olhos de Bárbara cintilaram. É claro que é ótimo que ele consiga um tratamento tão gentil de sua parte. Nosso Senhor frequentemente nos diz que o sucesso é causado pelo acúmulo de pequenas coisas. Bárbara olhou para Ania com um meio sorriso,
seus sábios olhos aparentemente vendo através de tudo. Fui notificado pelo chefe Fagus de que você será meu representante de comunicações aqui. Eu vou incomodar você a partir de agora. Não, não, é minha honra de poder servir aos Saintes. Bom. Bárbara usou um dedo para levantar o queixo de Ania. No entanto, ela realmente parecia um pouco animada. Eu não quero passear ainda, e estou um pouco cansada agora. Que tal um banho? Sugeriu Bárbara. Embora fosse estranho tomar banho no dia, Ania não questionou. Embora ela se sentisse um pouco desconfortável, ela trouxe Bárbara para uma enorme área balnear. Havia uma estátua de mármore aqui, a de um servo agachado respeitosamente com um vaso na mão. A água escorria do vaso, uma grande quantidade de vapor cobrindo a imensa e branca piscina de jade. O corpo de Bárbara, que estava cheio de juventude e vigor, desapareceu na piscina, antes de ela acenar para Ania. Venha aqui. Eu. Ania sentiu-se tonta com isso, mas seu corpo ainda avançava involuntariamente. Tendo terminado o banho, Ania estava vestida com um longo vestido solto com algumas gotas de água em seu cabelo sedoso. Ela parecia mais bonita do que nunca, mas havia um olhar de perplexidade em seu rosto. Em contraste, Bárbara estava cheia de vida enquanto puxava Ania para outra área da praça. Irmã Bárbara! Irmã Bárbara! Alguns meninos que estavam no meio do treinamento imediatamente correram. Nesse ponto, a aura de Bárbara mudou mais uma vez, e agora ela era como uma gentil irmã mais velha que morava nas proximidades, cumprimentando-a gentilmente. A enorme diferença fez com que Ania se sentisse como se ainda estivesse em um sonho, deixando-a um pouco confusa. Estes são? Ela perguntou roboticamente. A ovelha perdida que os guerreiros do Senhor encontraram ao longo do caminho. Bárbara acariciou a cabeça de um garotinho, olhando para um caçador de diabos que os guiava. Como está o dever deles? Eles estão indo muito bem. Essas crianças podem ter dificuldades. Vegeta, em particular, é o mais destacado em termos de compreensão das técnicas de batalha e aprendendo a ler. Ao ouvir isso, um traço de orgulho apareceu no rosto do menino que Bárbara estava acariciando. Você fez bem. O sorriso de Bárbara ficou ainda mais terno. Mas... O instrutor parecia hesitante em falar. O que é isso? Vá em frente. Bárbara franziu a testa, mas isso não pareceu estragar sua beleza. Em vez disso, parecia cumprimentá-la, fazendo-a parecer mais delicada. No entanto, o instrutor tremeu, como se tivesse medo de alguma coisa. Há uma criança, que não entende as lições, e tem um físico ruim. Ania entendeu a situação do lado. A igreja da serpente gigante estava recebendo órfãos, alimentando-os em mão de obra em várias áreas. Uma criança sem talento real provavelmente seria inútil no futuro. Qual é o nome dele? Bárbara seguiu o olhar do instrutor e encontrou uma pequena figura agachada em um canto. Parecia que ele esperava desaparecer nas sombras. Lonce, e eu acho? Esse deve ser o nome dele. O instrutor respondeu incerto. Como você pode tratar alguém que está tão insatisfeito com isso? Bárbara olhou para o instrutor. A Mick veio. Sua posição está mudando. O instrutor não se atreveu a resistir à enraivecida Santo. Ele se curvou e saiu sem outra palavra. Lonce. Esse é o seu nome, não é? Perguntou Bárbara enquanto caminhava em direção ao menino. Sim, minha senhora. Quando Lonce olhou para cima, foi como se ele visse um ser de luz. Os raios sagrados que emanavam dela a fizeram parecer elegante e calorosa. Eu acredito que você tem um talento excepcional. Não lamentem por um momento de fracasso. Bárbara gentilmente deu um tapinha nas bochechas de Lonce, fazendo com que o rubor no rosto dele se estendesse até o pescoço. Mas... Lonce parecia pronto para chorar. Se você ainda não consegue lidar com isso, ore. O Senhor te dará coragem. Lonce cerrou os dentes com força. Somente ao fazer isso ele poderia parar as lágrimas de vergonha que estavam prestes a surgir de seus olhos. Para Ania e o resto, parecia que Bárbara era a perfeita santo. Ela estendeu a mão para Lonce com uma mão brilhante de redenção, puxando-o para fora das sombras.
O garoto autossuficiente parecia se tornar mais brilhante, com a coragem de enfrentar o mundo inteiro. Tão estranho. Por que de repente eu penso dessa maneira? Annie enxugou as bochechas, de repente chegando a uma conclusão: esse poder de influência. Você me deu uma tarefa extremamente aterrorizante e difícil, pai.